Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É bom estarmos aqui de volta e continuarmos o nosso estudo Espiritismo Sem Fronteiras, que já vai lá para o seu 7º ano, né? Já estamos no 7º ano do Espiritismo Sem Fronteiras, onde a gente estuda numa visão global Allan Kardec, Rustem, Pietro Baldi, Emmanuel, André Luiz e outros colaboradores da Verdade e do Bem. Nesse ano, 7º ano, nós estamos estudando a ética, baseada principalmente no livro Princípios de uma Nova Ética, do professor Pietro Baldi, né? Essa é a espinha dorsal das 10 palestras que nós vamos desenvolver aqui. Já fizemos uma palestra há 2 meses atrás sobre a evolução da ética. Foi a primeira palestra. Depois nós fizemos uma segunda palestra que foi sobre os métodos de vida, né? Se existem os biótipos mais variados do nosso planeta, quais são os métodos que cada um utiliza, né? Então aí a gente pôde ver a ética universal nos níveis os mais variados. Hoje nós vamos estudar a personalidade humana. Nós já vamos ver como a personalidade é constituída e aí nós vamos entender melhor daí para frente, né, nos próximos estudos, como se constrói a ética, como se manifesta a ética, como se desenvolve ou faz com que a ética possa evoluir através do nosso próprio crescimento espiritual. Hoje, então, nós vamos tratar sobre a personalidade humana. Aqui, primeiro, é necessário dizer que nós estamos falando da personalidade. E aí há uma diferença entre personalidade e individualidade, né? Personalidade vem do latim persona, máscara, que é o estado da alma encarnada, né? Que é o estado do espírito encarnado, que Allan Kardec chama de alma. E que a personalidade é formada, em síntese, de corpo físico, do duplo etérico, ou a aura, do corpo astral e do corpo intelectual ou corpo mental com forma, que seria o intelecto. Então, em outras palavras, a personalidade é formada de 4 coisas: o corpo, o duplo etérico, o corpo astral ou o corpo das emoções e o corpo mental com forma ou intelecto. Então nós temos o corpo físico, as sensações, as emoções e o intelecto. Já a trindade ou a tríade espiritual, que a gente chama de individualidade, o próprio nome diz que é indivíduo, que não se divide, que é o que é, sempre, e que vai aprendendo através das múltiplas personalidades que vai usando, a individualidade, o próprio nome diz indivíduo, que não se divide, que é o espírito imortal, né? Que a gente costuma dizer que ele é uma tríade, porque nós temos Deus no mais profundo, como centelha divina presente em nós, seria a mente ou a faculdade intuitiva e o espírito em si, ou o corpo causal. Resumindo, nós podemos dizer então o seguinte: que nós somos formados de uma tríade e de um quaternário, de uma tríade superior e de um quaternário inferior. Aqui nós temos a personalidade, que é a máscara, que é a casca. Aqui nós temos a individualidade. Na individualidade nós temos o Cristo interno, ou a centelha divina em nós. Nós temos a mente, da onde sai a intuição, e o espírito em si, o espírito imortal. A personalidade é construída do intelecto, das emoções, das sensações e do corpo físico. É a personalidade que é a máscara que a gente vai utilizando em cada encarnação. Por isso que persona, do latim, daria máscara. Porque em cada encarnação, a individualidade vai habitando
as diferentes personalidades. Então aqui nós temos a personalidade 1, 2, 3, personalidade 4 e assim, como nos fala o livro dos Espíritos, na pergunta 169, são inúmeras as reencarnações. São inúmeras as reencarnações, ou em outras palavras, são inúmeras as personalidades. Cada personalidade que a gente habita tem as características próprias do que ela precisa desenvolver em termos de corpo físico, em termos das sensações, em termos das emoções, em termos do intelecto. Vai depender de onde que ela está atuando, da profissão que ela está atuando, do país que ela está atuando, do meio que ela está atuando. Então vamos supor o seguinte, se ele nasce na Alemanha, né, então vai ter aquele biótipo claro, alto, tá certo? Uma personalidade em termos de emoção mais fria, um corpo físico alto, né, um intelecto quase sempre mais racional. Tá certo? Isso é um biótipo, por exemplo, alemão. Já se for, por exemplo, se ele reencarna na China, ele vai ter também determinadas características para o corpo físico, né, para as emoções, para o intelecto também. Na África, outras características. Né? Por exemplo, aqui no nosso meio, por exemplo, tropical, nós vemos um determinado tipo de corpo físico, uma sensação de um corpo mais preparado para viver como o nosso no calor, né? Uma temperatura tropical, com um povo muito mais emotivo. O povo latino é emotivo, o brasileiro não só é muito emotivo, mas é muito expansivo também, né? E o intelecto também com determinada forma, onde que predomina mais aqui a emoção do que a própria razão. Mas, no entanto, nós temos também que levar em consideração que o intelecto também está marcado pelo tipo de profissão que a pessoa vai ter. Uma determinada encarnação dessa, por exemplo, na Alemanha, ou na China, ou na África, ou aqui no Brasil, você pode ser do lar. Você pode também tentar se desenvolver no campo da música, ou na engenharia, ou então vai se desenvolver como professor. Então, cada um vai ser lavrador, vai ser, então, vai trabalhar em minas, né, para buscar lá o carvão ou o petróleo, quer dizer, então repare que em determinadas situações você vai ter um tipo de desenvolvimento do intelecto. Esse tipo de encarnação, no meio que ele vai nascer, ele vai aprender a ler e a escrever, que tipo de cultura que ele vai ter, ele vai frequentar que tipo de escola, vai se desenvolver em que tipo de profissão. Então a personalidade é esta máscara, é essa casca que leva para o espírito o aprendizado. O espírito, ele não só traz para a personalidade o sumo ou a experiência do passado, do que ele adquiriu no passado, mas ele recolhe também da personalidade a experiência que ele está adquirindo na atual fase, na atual encarnação. Então ele traz o sumo, quer dizer, o sumo quer dizer o que se tem de melhor daquilo que ele aprendeu nas várias encarnações que ele teve no passado. Ele traz para cá para a personalidade atual. Tá certo? Toda a sua bagagem ali resumida, de experiências. Ao mesmo tempo, ele vai ter ali uma determinada situação que ele vai aprender também. Ele vai também adquirir novas informações. Agora a gente consegue entender qual é a melhor encarnação que a gente tem. A melhor encarnação de todas que a gente já teve é atual. Sempre atual. Por quê? Porque esta atual encarnação já tem aqui o ser que manifesta nela, que somos nós mesmos, como espíritos, tá certo? Já trazemos uma bagagem de todas as outras, inclusive da última. Tá certo? E quando nós vamos mergulhando no passado para ver o que a gente foi e sondar as nossas últimas encarnações, sem dúvida, as outras encarnações sempre são piores do que essa. Se nessa daqui você não é muito fluxo e cheio, imagina as outras. Como você não era. Tá certo? Daí também um absurdo de querer também ficar toda hora fazendo regressão de memória e tal, essa coisa desenfreada, meia louca, meio desequilibrada, meio doentia, de ficar fazendo regressão de memória para sondar não só o perigo que é, os traumas que podem acontecer, como também você ficar mergulhado e aprender coisas de uma personalidade que está mais atrasada do que a atual, o que ela vai ter para te oferecer. E se você ficar fascinado por ela, você vai ficar fascinado por atitudes ou nível psicológico ou nível espiritual inferior. Tá certo? Por isso que as coisas têm que ser, em termos de regressão de memória, muito bem estudado, né? Numa linguagem muito mais científica, uma linguagem muito mais
espíritas que não estão preparados para um trabalho totalmente de ordem científica. Então, eu acho que todas essas coisas de pesquisa, ela demanda ciência. Para a ciência, muito bem. Para nós, espíritos, devemos praticar o Evangelho e seguir o caminho do bem. Já dizia o nosso Bittencourt Sampaio na mensagem Jesus está no leme do livro Instruções Psicofônicas. Deixa essas coisas, eu acho que não são espíritos e que esses sejam realmente da área científica. Olha, no entanto, é mais ou menos isso daqui que eu queria estudar com vocês. Principalmente, né, a construção da personalidade. É lógico que quanto menos experiência tem um espírito, menos bagagem ele tem acumulado. Logo, ele vai ter uma personalidade mais fraca, uma personalidade mais inferior. Ele vai construir uma personalidade inferior. Quanto mais o espírito for desenvolvido, quanto mais experiência ele teve, quanto mais bagagem ele teve, melhores personalidades ele vai construindo. Tá certo? Então, pela personalidade, quer dizer, pela casca, pela árvore, a gente pode conhecer, pelo fruto, né? A gente pode conhecer a árvore, quer dizer, pelo fruto, pela personalidade, pelo aquilo que deriva, que é derivado, eu posso saber o espírito. Então, eu olhando para uma personalidade, vendo como é que essa personalidade é constituída, eu vou observar em termos do biótipo físico, corpo físico, em termos das sensações, em termos das emoções, como ele procede com as emoções, em termos do intelecto, em termos de que se ele já manifesta qualidades superiores, como a intuição, que pertence à tríade superior da individualidade. Aí eu vou notar se aquela personalidade é uma personalidade mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Esse é um ramo da psicologia. A construção da personalidade é um ramo da psicologia. O que é psicologia? Psique é alma. A alma é o estado do encarnado, né? O estudo da alma, o estudo da personalidade. O estudo da personalidade. Esse é o foco da psicologia. E, inicialmente, Freud atuava aqui. Depois de muito desenvolvimento, até a psicologia hoje está vendo zonas mais elevadas da manifestação do espírito, né? Coisas mais adiantadas. Mas o básico é a base. O básico da psicologia é a personalidade, o estudo da alma. Então, eu, através da personalidade, eu posso saber se aquela personalidade se manifesta daquela maneira, se o fruto é desse jeito, eu já posso imaginar. Então, o espírito é desse jeito. E aí eu posso, na psicologia, levar o remédio, ou dar o tratamento, ou fazer a tal psicoterapia, que o Baldi coloca como uma grande ciência, não do jeito que ela está, mas a grande ciência, que é a ciência do terceiro milênio, que é a ciência do espírito, que é a ciência que vai levar o espírito e que vai levar o remédio, ou a cura, ou o que precisa para o espírito. Então ele vai ver como está a personalidade, vai ver então os desvios que essa personalidade tem, os pontos fracos dela, vai ver que esses pontos fracos afetam o espírito em termos daquilo que ela está passando por espírito, em termos de conhecimento, para o seu armazenamento. Ele vai ver também que ela tem esses pontos fracos por deficiência de construções do passado, porque o espírito ainda não sabe dominar e dominar a matéria, ainda não sabe controlar e fazer a personalidade perfeita. Então, como que cabe a psicologia? Radiografar a personalidade, ver os desvios, ver os atalhos em que ela se encontra, ver os caminhos desviados, o que a religião chama de pecados, em que ela se encontra, dos erros, tá certo? E aí endireitar o destino, consertar o destino, redirecionar, essa seria a palavra em termos de psicologia, redirecionar a conduta através do autoconhecimento. E as pessoas, então, quer dizer, os pacientes seriam redirecionados. Seria uma maneira de, tratando a personalidade, atingir o espírito. O espírito, então, se beneficiaria por esse processo, por esse treinamento, por esse tratamento, por essa psicoterapia. Está claro? Então, qual é a função da psicologia? Eu quero começar a palestra falando disso,
nós vamos continuar, se você me permite, nós vamos continuar nesse processo aqui de desenvolvimento e nós vamos levar gradativamente a esses temas, que é os 3 biótipos terrestres. Nós vamos aprofundar no próximo. Depois nós vamos ver o destino e a técnica da reconstrução da personalidade. Eu já estou adiantando. Quer dizer, como através do destino eu posso reconstruir a personalidade. Pelo destino eu vejo os erros que a pessoa tem, o karma dela, os frutos de coisas vividas erradas no passado, que refletem aqui. E aí eu vou chegar numa psicanálise, que vai ser uma outra palestra que nós vamos fazer. Depois nós vamos levar qual a técnica de tratamento que a psicanálise deve ter. E aí eu vou ter uma outra palestra também, a nova psicanálise. Como seria uma psicanálise voltada para o espírito, que acreditasse na espiritualidade, no evangelho. Então esse é o caminho que nós vamos por aí. Tá? Que a gente pretende. Ó, então, repare, nós temos aqui os pontos fundamentais que a gente já vem estudando, não só nessas 2 últimas palestras, mas ao longo desse tempo. Né? Em síntese, nós podemos dizer que as linhas fundamentais do fenômeno da vida, as linhas fundamentais do fenômeno da vida, eu pego a vida, eu vou fazer uma análise da vida, uma radiografia da vida. Se eu for pegar os pontos fundamentais, eu posso dizer o seguinte: eu encontro ordem, eu encontro indestrutibilidade, eu encontro evolução e finalismo. Isso daqui é importantíssimo para a gente entender a palestra de hoje. Quais são as linhas fundamentais do fenômeno da vida? O que a gente encontra quando a gente vai estudar a vida? Primeiro, ordem. É aquilo que a gente já está falando aqui um tempão. É a lei. Existe uma lei, ou que as religiões chamam da presença de Deus, do controle divino, ou que se chama da mão divina, ou do braço de Deus. Né? O Antigo Testamento fala: o braço de Deus é poderoso. Ele sustenta, mantém a vida, redireciona a vida. Ele não só é amor, é misericórdia, mas ele é justiça, ele é controle, ele é zeloso, ele controla toda a vida, ao ponto de dizer Jesus: isso é a ordem. Todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Tá certo? E o Pai não vai nos abandonar nunca. Como Ele cuida das aves e cuida dos lírios, porque Ele não cuidaria da gente? Então, no fundo, a ordem é isso, que a gente chama, e que o Balde coloca muito bem na sua obra, que é a imanência divina. Deus está mergulhado no universo, ou no antissistema, com a base e o sustento do antissistema para ele não derrocar, não ir precipício abaixo para o nada. Existe também a indestrutibilidade. Esse é um outro ponto fundamental. Nada perece, tudo se transforma. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não existe a morte no sentido de um acabar definitivo. É apenas uma transformação que você passa por uma nova dimensão. A alma é indestrutível, o espírito é indestrutível. Ele é o que é. E aí então vem aquela passagem interessante, né? Nós sabemos que um átomo gira em torno do núcleo e que o átomo é formado com as várias camadas, né? Quando um elétron ele pula de uma camada para outra, ele fica energizado. Ele como se fez um salto quântico. Aí ele fica com mais quântico, com mais energia. Ele fez um salto quântico. Esse pulo daqui, ele pula como se fosse, ele fica como se ele sumisse e ele aparecesse numa outra dimensão. Ele não sumiu.
Ele simplesmente pulou de uma dimensão para outra, onde ele fica mais energizado. Então vem a grande pergunta, né? A grande conclusão. Se o próprio ato, que a ciência costuma chamar, quer dizer, até pouco tempo costumava chamar, como a menor partícula da matéria, se o próprio átomo ele não some, ele só muda de dimensão, ele fica mais energizado, por que um homem ia ser diferente? Não tem lógica isso. Ele apenas muda de dimensão e fica mais energizado. Aliás, Jesus já tinha dito isso. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés. Eles que viveram 2000 anos atrás. E seus corpos foram enterrados. De Moisés não, mas dos outros foram ao túmulo. Ora então, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Continua até Jesus falando com relação a Abraão. Porque Abraão viu os meus dias, viu e se alegrou. Quer dizer, não só vive, mas vive com a sua carga emotiva e com seus interesses, de continuar observando os dias de Jesus e se alegrar com os dias de Jesus. Tá? Existe também uma evolução. Existe a lei, o espírito é imortal e ele está evoluindo dentro dos caminhos de utilizar várias personalidades através das várias reencarnações. Através do fenômeno do berço-túmulo, ou do nascer e morrer, e nascer mais uma vez e assim progredir sempre, ele vai adquirindo a sua evolução. Quando o Charles Darwin diz que o que sobrevive na luta pela sobrevivência, o que sobrevive é o mais forte, esse mais forte é a prova de que houve uma evolução, houve uma escolha, tá certo? E aí sobrevive o mais forte, não é o mais forte no sentido daquele que dá um soco no outro, o mais forte no sentido de o mais preparado para a nova situação. Ora, então existe uma evolução. Agora a gente tem que pensar assim, mas existe uma evolução de que está sobrevivendo não só o mais forte, mas às vezes o mais forte no sentido do pior? Não. Porque não só está sobrevivendo no sentido do mais forte, mas também do melhor. Todo aquele que sobrevive é melhor do que o antecedente. Por exemplo, quando o animal sobreviveu na forma de humana, o humano é melhor do que o animal. Apesar de toda a luta para ele chegar na forma humana, ele é melhor. Melhor porque ele tem um patrimônio que o animal não tem, que é a inteligência, que é a razão. Então, sempre com a evolução, está ganhando melhor. Repare que ela está indo com uma direção, que é a direção de construir um bem maior. De construir um bem maior. Tá certo? Então, existe um finalismo. Não só existe uma ordem, uma lei, a imanência divina que controla tudo, a alma é indestrutível, ela não morre, ela está sempre evoluindo, mas ela está evoluindo para uma direção. Que o grande cientista, o padre Teilhard de Chardin, esse cientista, independente também de ser padre, o padre Teilhard de Chardin anunciava. Que finalismo é esse? Para onde se está indo? Está indo o que ele chamava de um ponto ômega. E que ele, dentro da visão católica, da visão cristã, ele dizia o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor na sua cabeça era Cristo. Então está indo para esse ponto ômega. Que linguagem cristã, na opinião dele, essa aqui é a nossa também, é o Cristo. Então estamos caminhando para um ponto, para o finalismo, para uma meta, que é a cristosfera, a esfera crística. Ora, mas qual é a esfera crística? No livro dos Espíritos, é a esfera do Espírito puro. É a esfera do Espírito puro que diz a pergunta 113 que não precisa mais reencarnar. É a esfera do Espírito puro, que Pedro Paulo chama a esfera do Espírito puro de sistema. É agora a gente então entende, porque quando Deus criou na linguagem da Bíblia, a linguagem bíblica, e que ele olhou a sua criação, diz ele lá, e Deus viu que era bom. Entendeu? A Bíblia fala que Deus fazendo a sua criação na linguagem simbólica, a
Bíblia. Deus viu que era bom, mas o que era bom era esse bem, olha, que a evolução está indo, é o sistema, isso que era bom. Houve a queda. Com a queda, agora precisa de manter-se a ordem, vem a imanência divina, a alma não conseguiu morrer, ela continua sempre vivendo, ela não acaba, não existe o nada, não existe a destruição espiritual, a alma continua vivendo, vai sempre evoluindo, caminhando para um ponto, que é a esfera crística ou o sistema. E quando ela chegar ao sistema, volta ao estado inicial em que Deus disse, e Deus viu que tudo era bom. Então existe o finalismo, para onde você está indo. Tá certo? Isso em simples nós podemos dizer que são as linhas fundamentais do fenômeno da evolução. Vamos colocar isso aqui numa linguagem um pouquinho mais didática. Vamos para e passo, vamos devagar. Existe o evoluído e existe o involuído. Nós já falamos que o involuído é aquele que tem um espírito que tem menos experiência. Tá certo? E o evoluído é aquele então que tem o espírito em si, tem mais bagagem. Ora, qual a diferença que há entre eles? A diferença de visão é a seguinte: o involuído, ele tem uma visão limitada, presa ao seu mundinho relativo. Para ele, tudo começa no nascimento e termina na morte. Vai então do berço ao túmulo. Essa é a sua vida pequena. Que ele só aceita o que passa pelos seus sentidos. Bom, ele então está preso ao curto trecho do nascer e morrer. Essa é a limitação do evoluído. Já o evoluído, ele vê muito mais além. Ele vê que ele é eterno. Ele observa que a atual vida, agora, a sua vida atual, limitada do berço ao túmulo, que a sua vida atual, limitada do berço ao túmulo, é apenas um momento desta grande caminhada do vir a ser da alma. Como se tivesse muitos momentos na vida, ele apenas está registrando que ele está nesse momento. E que este momento significa o ponto maior que ele conseguiu chegar, fruto das suas experiências do passado e daquilo que ele tem que conquistar para o futuro. Então ele sabe e começa a controlar o seu destino, que ele sabe que o que ele tem que fazer aqui e agora tem a ver com o resultado do seu passado e tem a ver com o que ele quer se projetar para o amanhã, que ele quer ser melhor. Por enquanto o evoluído está limitado do berço ao túmulo, ele só quer saber de sobreviver ali enquanto aquele eu inferior, ele não tem outra expectativa de vida. O evoluído sabe que ele é consequência do passado, que ele tem que trabalhar aqui no presente para pagar e se refazer e aprender com relação às suas deficiências do passado e reconstruir um amanhã melhor. Então ele sabe que o seu momento atual está dentro de um movimento cósmico, de um telefinalismo, de condições muito mais amplas e muito mais vastas. Tá certo? Uau. O que acontece então? Que o evoluído, ele tem muito menos consciência do que o evoluído. Como se sabe se uma pessoa é mais ou menos evoluída? Pela visão que ela tem. Quanto mais consciente ela está, mais evoluída é ela. Por isso que diz o grande cientista Padre Delachata que evolução nada mais é do que conscientização. Readquirir a tal consciência sistêmica.
do Espírito puro, que é a consciência perfeita. O que acontece é o seguinte, que nós somos uma centelha divina, nós somos um todo cheio de recursos. Nós temos a nossa perfeição relativa, em que lá no sistema cada um tinha a sua função a realizar. Ali nós éramos completos e perfeitos com relação à nossa função relativa que tínhamos de desempenhar no sistema. Ninguém é perfeito com relação a conhecer o todo, mas era perfeito apenas com relação à sua função específica no sistema. Ali ele era um todo completo, harmônico. Ora, então ali ele tinha uma consciência enorme. Nós somos tão atrasados que para a gente traçar essa consciência enorme, nós temos que fazer esse monstro. Não existe isso, mas é simplesmente para a gente dizer, eu estou tentando mostrar aqui, eu não quis fazer uma forma feita de círculo ou nada, para simplesmente não ficar até definindo forma para uma coisa que não tem forma, que está fora da forma. Mas eu estou querendo construir que o Espírito em si é um todo. Um todo consciente. Com a queda, o que aconteceu? Ele perdeu a consciência. Com a queda, a consciência originária caiu na matéria, como se a consciência tivesse ficado trancada num cofre, em que ele perdeu o segredo para abrir esse grande mar de consciência que possui. Hoje, a nossa consciência é muito pequenininha. Vamos imaginar isso aqui como sendo um iceberg, tá certo? Aqui está uma linha divisória. Nós temos um pouquinho de consciência aqui, ó. Essa aqui é a nossa consciência. E o resto, daquilo que a gente costuma chamar de inconsciência tremenda dentro de nós, subterrânea. Como se fosse um extrato profundo desperto do balde. Como sendo aquilo que a gente não tem limite, que a gente não consegue mergulhar, absorver, conhecer. Existe toda uma parte dentro de nós que nós não tomamos consciência. Então, não quer dizer que essa parte daqui seja inconsciente no sentido de não ter consciência. Não. Essa é uma coisa muito interessante que a gente deve pensar. O inconsciente não é inconsciente. O inconsciente, ele é consciência. Simplesmente essa consciênciazinha pequenininha é que não tem consciência dele. Então, daquilo que essa consciência pequenininha, porque é ela daqui que está analisando, nós somos esse pouquinho aqui do lado de fora. Tá certo? Esse pouquinho que está aqui do lado de fora é que não tem a consciência desse mundão aqui dentro. Aquilo que disse Jesus, o reino de Deus não está lá, nem lá, está dentro do próprio homem. Ele não tem essa consciência. Ou como diz Paulo, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós não temos essa consciência. Então, porque nós não temos consciência, nós chamamos de inconsciente, que não tem consciência. Parece. Mas aqui é uma zona consciente. Ficou claro? Agora, olha que coisa interessante. Então, o que é o consciente? Esse consciente aqui, externo. Nada mais é do que uma projeção do inconsciente. O consciente, a minha faixa de percepção que eu tenho agora, ela nada mais é do que um resultado, um colocar para fora deste mundão aqui que é inconsciente. É como se fosse um submarino com aquele negocinho ali que eu não sei o nome dele. Oi? Periscópio. Periscópio. Então ele bota lá o negocinho e ele consegue ver. Tá certo? Se tiver muita alegria, não vê, mas se ele for mais alto, quanto mais alto for o periscópio, melhor é a visão que ele vai tendo de conjunto. Então, quanto mais o inconsciente vai se manifestando, repare, essa personalidade 1 aqui, ó, vamos imaginar uma personalidade 2, já conseguiu colocar, olha, uma quantidade de consciência muito maior, manifestar uma consciência muito maior. Até nós vamos poder imaginar seres que já manifestaram muita parte do seu consciente, tem muito mais de consciência do que de inconsciente. Até aquele ser que tem uma visão plena do todo. Aí diz como Jesus, eu e o Pai somos um, estou no Pai e o Pai está em mim. Tem uma visão plena. Então ele é totalmente consciente. Ele venceu
e readquiriu a sua inconsciência perdida. Por que perdida? Perdida porque ele não tinha acesso. Com a queda ele perdeu o acesso. Tá certo? Difícil isso? Tá confuso? Jorge, difícil é mergulhar aqui dentro, né? Justamente isso. Há momentos que a gente dá uma olhada lá dentro. Nós vivemos... Aí seria a intuição? Não, eu não quero ainda falar da intuição agora. Espera um pouquinho. Mas nós vivemos como se fosse numa oscilação entre o nosso consciente e algum material do consciente. Então, volta e meia, a gente está mergulhando lá dentro, apanhando e recebendo coisas lá do fundo do baú. Tá certo? Lá do fundo do baú. Oi? São lives. Lives? Não sei o que é live. Tá bom, né? Então agora caiu na linguagem mortal. Então esses lives são partículas que a gente vai lá e vamos apanhando. Só que fica meio assim, eu não queria dizer que nós vamos apanhando, o inconsciente vai aflorando ela. Não vamos mostrar o contrário, que é a gente, que é o consciente que vai lá. É ele que vai aflorando, ele está sempre borbulhando. Ele é como se fosse uma panela lá fervendo. Tá certo? Porque ele nunca está satisfeito em ficar preso. O seu objetivo é se manifestar. Tá certo? Nada pode ficar escondido, né? Tem que quer se manifestar, quer ir para fora. Então ele fica como se fosse fervendo. Aí de vez em quando você tem aqueles traumas, aquelas situações que nada mais são do que válvulas para poderem escapar, ou que querem escapar, que querem ser liberados, conteúdo do inconsciente. Não vamos ainda usar a palavra insight, porque nós cairíamos na ideia da intuição ali hoje. Espera um pouquinho, porque aqui eu, por enquanto, só estou definindo o inconsciente como um baú de coisas. Agora, nós sabemos o seguinte, nós sabemos, aqui está o espírito, com uma determinada personalidade. Nós já sabemos que ele habitou muitas personalidades. Não é? Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia do arco, tá certo? Até o arcanjo, que começou com Serapis. Com a queda, o arcanjo chegou aqui em Atos. Agora começa o trabalho de evolução. Então veja aqui no nosso caso, se nós estamos aqui nessa atual personalidade aqui, nós já tivemos toda uma evolução no campo mineral, vegetal, animal, isso em regra geral, porque a gente sabe que não precisava cair em nenhum desses pontos, pode ser nos pontos variados, mas se entrar nesse ponto, nós já explicamos isso em outras palestras, mas de uma maneira geral já tivemos experiência no campo mineral, vegetal, animal e várias experiências no campo mineral, estando na encarnação. Então eu sei que eu tenho todo um baú de experiências do meu passado e que eu não lembro. E essas experiências do meu passado que eu não lembro se encontram no inconsciente. Tá certo? Ora, mas acontece que eu falei, o Balde coloca muito bem, que existe um telefinarismo. Nós estamos indo para um ponto já determinado. Nós estamos indo para um ponto correto. Nós estamos indo para o sistema da onde se saiu. Tá certo? Então existe aqui todo um outro caminho que eu preciso percorrer. Existe ainda todo um caminho que eu preciso percorrer. E esse caminho, ele já está traçado. Porque se existe o tal do telefinalismo ou do finalismo, já existe um fim, quer dizer, já existe uma direção. Se vai para aquele ponto, que Teilhard de Chardin disse, o ponto do Cristo, para a cristosfera, ou a gente fala para o sistema, ou para a condição de espírito puro. Então a gente vai para um determinado ponto. Agora, esse ponto aqui
que seria o meu futuro. O meu futuro ainda não foi percorrido. É um caminho que eu tenho a percorrer. Aí a gente fala assim, esse que é o problema. Olha, até aqui eu tenho as minhas experiências do passado. Aquilo que eu lembro, que é o presente, que é a minha atual personalidade, eu chamo de consciente. Aquilo que eu não lembro é o meu passado. Eu chamo de inconsciente. Agora, o caminho que eu tenho para percorrer, que é o futuro, eu tenho que ver que se existe um caminho já previamente traçado, se eu vou para aquele ponto, é porque ele não é vazio. Ele tem que ter alguma coisa. Vamos explicar melhor. Como que eu vou chegar aqui nessa condição maior, nessa condição maior, vindo do menor? Matematicamente, isso aqui é ilógico. Porque do menor, eu não posso tirar o maior. Como eu pegar da besta, do homem primitivo, do animal, do mineral e fazer ele se transformar em anjo? Do menor não sai o maior. Matematicamente, isso é ilógico. O menor não gera o maior. Aí você fala assim, mas como? Mas não diz lá Jesus que até essas pedras vão se transformar em filhos de Abraão? Não diz lá Jó que o burro vai se transformar em homem? E aí o próprio livro dos Espíritos não fala que o átomo se transforma em arcanjo? Então o menor se transforma em maior? É verdade. Mas é porque ele já trazia um potencial dentro dele, grande, dentro dele, tá certo? Um enorme potencial que ficou implícito. Veja bem, ele era completo, ele era o consciente todo. Com a queda é que ele ficou inconsciente. Agora ele cada vez mais vai adquirindo consciência. O trabalho de evolução é um trabalho de conscientização. Quanto mais ele está subindo na escada, mais consciência ele tem. Até ele chegar lá, no mais alto, na condição de arcanjo, por exemplo, ou de espírito puro, e manifestar toda a consciência que ele tinha no princípio. Ele vai reconstruir a sua consciência. Por isso que a evolução nada mais é do que educar. O que é educar? A palavra educar vem do latim educe, quer dizer, tirar de dentro. Tirar de dentro o que você já tem. Então esse caminho da futuro é um caminho que eu ainda não percorri, mas que existe dentro de mim. Só que ainda não foi vivido atualmente nesse caminho de evolução. Tá claro? Eu preciso começar a viver ele. É essa coisa do futuro. É quando eu começo a viver o futuro e pegar esse que eu tenho de melhor que eu devo viver, é o que eu chamo, seu Marinho, de intuição. É o que a gente chama de insight, luz. Por que é luz? Porque é coisa melhor do que o atual, porque é o futuro. Então por isso que é insight, é luz. Tá certo? É coisa importante que eu vou trazer. Então o futuro. O futuro, então, que já está dentro de mim, que eu preciso explicitar, é como se fosse a sementezinha que vai plantar e vai nascer. Reparem que não é de fora que a manga lá, se eu pego uma semente de manga e que vai dar aquela mangueira enorme, cheia de manga, ela não vem de fora, nem ninguém que vai colocar coisa lá dentro para que ela possa, aquela semente, se transformar numa mangueira. É um movimento que vai do latente para o explícito, e que vai se atualizar aquele potencial que está latente. Tá certo? Então, esse futuro eu conheço? Não. Então eu também chamo de inconsciente. Então, quando eu falo inconsciente, eu tenho um problema. Eu estou falando daquela parte que eu não conheço, não me lembro, que é do meu passado já vivido, ou eu estou falando do inconsciente, que é aquele meu futuro que está latente em mim, mas que eu ainda não explicitei, ainda não coloquei para fora, que eu também não conheço. Então, como eu não tenho consciência de nenhum dos dois, eu só tenho a consciência do momento atual, eu chamo o meu passado, que eu não lembro, de inconsciente, e chamo o meu futuro, que eu tenho que explicitar ou colocar para fora, de inconsciente. Agora eu tenho que dar nome aos bois.
e saber quando eu estou falando de um e estou falando do outro. Então, quando eu falo desse inconsciente que é fruto do passado, eu pergunto: o passado ele é melhor? Ele é mais completo ou menos completo que o atual, o estado atual? Oi? Menos completo. Então, se o estado atual é de consciência, o passado ser menos completo tem que ser alguma coisa inferior à consciência. Tem que ser não. Então eu chamo de subconsciente. Entendeu o que André Luiz chama de subconsciente? Está lá no capítulo A Casa Mental do livro No Mundo Maior. A tal do subconsciente, Pedro Bode falou antes, no livro A Essência Mística. Essa ideia veio do professor Pedro Bode, no livro A Essência Mística. Tudo bem? O que é um subconsciente? É o reservatório do passado. Agora, por que eu não chamo então de inconsciente? André Luiz coloca muito bem. É uma subconsciência no sentido de que é consciência, só que é uma consciência inferior. Entendeu? Porque quando a gente fala inconsciente, dá a ideia de que não tem consciência. Não, é uma coisa viva dentro de nós. Tudo aquilo que vem do passado, as minhas experiências do passado, os meus instintos estão extremamente vivos. Desde que eu comecei a palestra aqui, eu estou falando, não preciso nem ficar muito, já vai lógico na minha cabeça, vai automático. Né? A linguagem, repare bem a minha respiração, que eu não estou controlando ela aqui, está acontecendo. Quer dizer, toda essa experiência é fruto do passado, é o automatismo, são os automatismos. Então repare que é uma consciência, só que é uma consciência inferior. E essa consciência maior que eu tenho que explicitar e tenho que viver, que é o meu futuro, eu chamo de superconsciente. Entendeu? Quando eu vou chamar de superconsciente, o que é o superconsciente? É a tal zona inconsciente, latente em mim, mas que é do meu futuro que eu preciso explicitar. Então daqui, do subconsciente, vem os instintos. Legal? Daqui vem os instintos. No meu consciente eu tenho a razão. E no superconsciente eu tenho o futuro ou a intuição. Então aqui eu tenho a intuição no superconsciente, no subconsciente eu tenho o instinto e na consciência a razão. Então no subconsciente eu chamo de eu inferior. Não é consciência? Então eu posso chamar de eu, só que é o eu inferior. O consciente seria o eu médio, ou ego. E o superconsciente seria o eu superior. Agora vocês podem ler um livro maravilhoso, intitulado A Sabedoria do Eu Superior, do Paul Branco. Ele tem 10 volumes, é uma obra de 10 livros. O último da série é A Sabedoria do Eu Superior, publicado pela editora Pensamento. Não deixe de ler, um dos livros mais interessantes e explicativos, didáticos e profundos que eu já tive nas minhas mãos. Tá certo? Se vocês tiverem essa oportunidade de ler esse livro, A Sabedoria do Eu Superior. Fora. É isso daqui que eu chamo do tal Cristo interno, que é o Cristo que eu preciso desenvolver. Vamos explicar melhor. Pedro Bode fala no livro Sistema que é necessário explicar, né? É uma dificuldade. Mas por que isso? Por que ele fala assim que é necessário explicar, até que a coisa fique clara? Por causa do nosso mundo, da nossa consciência pequenininha, ela ficou analítica. Ela não vê a coisa num conjunto. Então tudo a gente tem que ficar indo de pedaço em pedaço. A palestra ela vai se fazendo assim por pedaços, né? Que você não pode chegar e fazer a coisa num conjunto. Porque a gente não tem em estado normal a intuição que vem por conjunto. Tá certo? Então, por exemplo, o professor Pedro Bode e outros tiveram a intuição, tiveram o asco, colocaram isso lá, a gente foi, apoiou e começa a passar. Mas para passar, tanto eles como o orador que faz isso, tá certo? Ele tem que ir por pedaços. Eu ainda tenho que ir por pedaços tateando sem ter a tal intuição. Ele não, ele teve a intuição, ele falou do que ele viu.
Aliás, de João Evangelista, lá na sua primeira carta, né? No capítulo 1, nós falamos de João, daquilo que ouvimos, vimos, contemplamos e tocamos. Ele é um grande João, né? Depois veio com o Francisco, diferente. Então, o Paulo tem essa visão, um outro grande gênio tem essa visão, mas para a hora de passar a visão, tem que passar por quadros, por exemplos, aquilo que disse Jesus. A visão é do reino de Deus, mas para explicar tem que apresentar as parábolas. O reino de Deus é semelhante, recorria lá Jesus. É semelhante, nunca é aquilo, é semelhante. É um esforço de aproximação. Mas vejamos o seguinte, vamos agora deixar, então, a coisa mais clara, vamos ver a ordem, vamos ver a indestrutibilidade, vamos ver a evolução, vamos ver o finalismo e o subconsciente, o consciente e o superconsciente numa única visão. Vamos imaginar que esse rio aqui, ó, esse caminho, vamos deixar caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, né? Vamos deixar caminho, o rio, o caminho. E vamos imaginar que ele estivesse todo concentrado aqui nessa fonte inicial, que seria o sistema. Tá claro? Com a queda, ele fez isso daqui, ó. Mergulhou para cá. E aí, ele, como se fosse fazer isso, a substância veio, se concentrou toda aqui no ponto. Ela ficou enroscada aqui no ponto. Vamos imaginar então que aquilo que estava explícito, que era consciente aqui no sistema, caiu aqui enroscado no inconsciente. Agora todo o trabalho é de desenroscar o inconsciente, para que ele volte a ser consciente. Por isso a palavra desenvolvimento. Des é tirar o envolvimento. Essa coisa enrolada que ficou. Tá certo? Então repare que se aqui nós temos a consciência plena do sistema, no antissistema, eu tenho a inconsciência plena. No mais baixo do antissistema eu tenho a inconsciência plena. No mais alto do sistema, lá no sistema, eu tenho a consciência plena. Olha, conforme que o ser vai evoluindo, vamos imaginar o seguinte, que ele chegou aqui nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa aqui ele está consciente. É a tal consciência pequenininha, limitada, do seu eu médio, ou o seu ego. Esse pedaço aqui, ó, é o seu subconsciente. Esse outro pedaço aqui é o seu superconsciente. Ora, o superconsciente é o algo que eu vou me deparar com ele conforme neste caminho eu vou trazendo a minha consciência para cá. É como se fossem degraus da escada. Eu estava lá no alto do degrau, mais alto da escada, eu tinha a visão ampla, via tudo, via os montes mais longínquos, lá ao mar, eu tinha uma visão mais ampla. Conforme eu fui descendo os degraus da escada, eu fui perdendo a visão. Fui perdendo, fui vendo só os montes mais próximos dali, de repente eu fui já limitando, já aquele monte não via mais, porque tinha uma árvore na minha frente, até que eu cheguei lá embaixo, com a cara no chão, nem a árvore não via mais. Tá certo? Então ele desceu os degraus da escada. Para ele ter a visão ampla outra vez, ele tem que subir a escada. Repare então que o caminho da evolução já é um caminho pronto. Por onde ele desceu é por onde ele vai subir. O filho pródigo saiu da casa do pai e foi para uma terra estranha. Diz ele, entrando em si mesmo, voltarei para a casa do meu pai.
Então o telefinalismo é isso, voltar para um lugar que já existe, quer dizer, seguir uma trajetória, um caminho que existe. Nós não caminhamos por acaso, nós caminhamos já numa trajetória pré-estabelecida. Daí dizer Cristo, que é onde eu tenho que atingir a minha cristosfera, quando ele afirma, né? Eu sou o caminho, esse é o caminho. É atingir aquilo lá, aquele nível de consciência. Eu sou o caminho. Aquele nível próprio. Então existe um finalismo. Repare bem. Tem aqui uma fonte. Vamos imaginar o seguinte. Tem aqui uma Bíblia. Tá? Eu vou abrir a Bíblia. Forte. Abrir a Bíblia. O que vai acontecer? Vai começar a alagar, não vai? Vai começar a alagar. Daqui a pouco a água vai buscar um determinado caminho, ela vai começar a fluir, não vai começar a fluir? Aquele caminho que ela escolheu, foi o acaso ou já existia? Já existia? A água simplesmente foi buscar o caminho mais fácil para ela fluir. Ela não quis, eu vou por aquele outro caminho que é melhor. Não, ela vai buscar o caminho mais fácil, o caminho que já existia, aquela trajetória já existia. Ela vai para uma determinada direção. Para onde que a água vai para a direção dela? Buscar uma estabilidade. O rio então começa a descer, as montanhas abaixo, precipício abaixo, ele vai buscando um caminho às vezes mais largo, mais estreito, como se a margem já existisse. A margem sempre vai limitando o rio, vai controlando, é a tal da ordem. Ele não termina, é indestrutível, a margem vai colocando ordem para ele poder ir indo, buscando direção à margem. Então são a ordem, e ele então vai fazendo a sua evolução, o seu caminhar. E esse caminhar tem um objetivo? Tem, é o finalismo. O finalismo, é o sistema. Então nós também, como que nós vamos caminhando, nós vamos pelo nosso caminho, a ordem da vida vai nos policiando. Vem as religiões, vem os mandamentos, vem as leis, vem a polícia, a cadeia, todas essas coisas, tá certo? O direito, tá certo? O direito, puxão de orelha da Marlene, todas essas coisas, nada mais significa do que nos botar no caminho, na ordem. E aí a gente vai caminhando ali, vai indo, mas para onde? Para um objetivo, que é da minha perfeição. É adquirir ela. Então o superconsciente é uma consciência futura. Se a gente quiser agora botar uma linguagem científica, isso daqui, nós poderíamos dizer que o subconsciente, ele é uma consciência inferior. Se ele é uma consciência inferior, então ele é mais próximo da matéria, ele é mais denso, ele é material. O subconsciente é instintivo, ele é ondas longas, ele é baixo potencial, ele é baixa frequência, ele é quantitativo. Precisa repetir? Posso complicar? Pode. Esse nosso superconsciente é futuro, mas já foi passado. Perfeito. Não é? Ótimo, então, quando era no sistema. Exatamente. Agora, no caminho da evolução, que eu tenho que readquirir ele passa a ser futuro. É a escada. Essa relação de futuro e passado, por isso que não existe. Não existe, isso é coisa da queda. Porque é uma loucura a gente falar que o futuro não é coisa que já foi passado. Não é isso? Então, quando a gente fala no animismo, por isso gera essa confusão toda. Perfeito. Então, veja bem, eu estava lá no alto da escada, ali não havia, lá no alto só havia a consciência plena, não tinha passado nem futuro nem presente. Agora eu desci, aí vem a lei, a ordem, eu preciso subir. Tá certo? Subi 5 degraus, aí eu já começo, até ali é o meu passado. Isso tudo que ainda tem que subir é o meu futuro. Ou no degrau que eu me encontro agora no 5º é o meu presente. O homem pode fazer. Mas esses referenciais é porque ele desceu a escada. Agora eu estou no meu 10º degrau. Do meu 10 para baixo é o meu passado. O meu 10º é o meu presente, que tem uma visão mais ampla do que quando eu estava no 5. Eu tenho menos para subir. Tá certo? Eu tenho menos para subir. Esse é o meu futuro. E assim vai. O caminho é íngreme, é apertado, é difícil, a subida é de Jesus, está certo? Não resta a menor dúvida, a gente que caiu no antissistema. Só aprende quem sabe. Oi? Só aprende quem sabe. É porque o saber, aí não temos que fazer a etimologia da palavra saber. A palavra saber quer dizer saborear.
Então, aprender é saborear, é experienciar, quer dizer, experimentar. Ele não é fruto da erudição. Não adianta eu decorar a enciclopédia. Tá certo? Não adianta eu decorar a enciclopédia. Eu tenho que ter a minha sabedoria, que é fruto da minha experiência, do vivido. Então, há uma grande diferença entre o erudito e o sábio. Então, tem aquela passagem assim, né? Que o sujeito era sábio, entrou no barco, no rio lá, e o índio está levando ele no barco. Ele perguntou para ele: você sabe poesia, rimas métricas, né? Você sabe geometria, você sabe, não sei o que, aquelas conversas todas. Lá o índio disse: eu não sei nada disso. Foi quando o barco virou e o índio perguntou para ele: você sabe nadar? Erudição é uma coisa, eu sei, né? Então, nessa nossa trajetória, o futuro é uma coisa que já está dentro de mim. Eu apenas vou explicitar. E quando eu começo a colocar ele para fora, são as intuições, os insights. É que a gente não aprende, a gente recorda, né? Verdade. Já dizia, oi? Estou dizendo que Tem, mas muito antes do Dr. Bezerra, isso é um pensamento socrático, é um pensamento de Platão. Pensamento de Platão. Quando ele diz, a gente não aprende, recorda. Olha, então repara que, vamos repetir aqui, vamos definir que isso aqui é interessante. Não aprende materialmente, mas aprendeu alguma hora, não? Não. Aí Já nasci sabendo? Isso é uma opinião do Marinho. Não, estou perguntando. Não, isso é uma opinião do Marinho. Quando Eu eu vou ter que aprender em algum lugar. Não, Marinho, calma. Aí. Vai deixar me maluco hoje. Pera. O que acontece, doutor Marinho? Que essa Eu sei câmera nadar. de vídeo é sua. Não, eu deixo. É dele. Passei para ele. Passou para ele? Parabéns. Sou só pegado. Isso daí você já está com uma vantagem. A câmera de vídeo é sua, mas o que acontece é que no início do ano passado, Não era. você não filmou. Entendeu? No início do ano passado. Então, logo no início do ano passado, na primeira palestra do ano passado, foi basicamente essa palestra. Foi ele que filmou. Mas como Mas eu vi. filmou e tem o vídeo, Eu vi. olhe lá. Então, na primeira palestra do ano passado, nós dizíamos o seguinte, que não existiu a criação. Nós somos um sistema orgânico perfeito, tá certo? E que sempre existimos na nossa perfeição relativa, na função que exercemos no sistema. Vídeo a primeira palestra. Eu assisti. Então, tá legal? É isso que eu estou dizendo. Platão. Mas voltando então para cá, isso aqui é interessante, que é o seguinte, veja o subconsciente. Vou repetir. O subconsciente, então, ele é material, ele é denso, ele é de baixo potencial, ele é ondas longas e é baixa frequência. O eu médio, ele não é a nossa consciência daqui agora, então ele é instintivo, o subconsciente. Veja agora o eu médio, o ego, ele é cerebral, olha a razão, ele é psíquico, ele é médio potencial, ele é média, ondas médias, e ele é média frequência. Ele é razão. Veja o superconsciente. O superconsciente, ele é instintivo, ele é espiritual. Aí nós pegamos três conceitos, olha. Material, cerebral ou psíquico, agora espiritual ou amor. Então ele é amor, ele é espiritual, ele é intuição, ele é ondas curtas, ele é alto potencial, ele é alta frequência. Quando Cristo fala, por exemplo, as palavras que eu falo não são minhas, as obras que eu falo não são minhas, esse automatismo do sujeito na evolução já chega no superconsciente, então o instintivo dele já é o bem, o normal dele já é o bem. É aí a minha última palestra do ano passado, quando eu falei sobre o Cristo, né, e a queda espiritual de Cristo, quando nós dizíamos, segundo o Balde, que o Cristo já venceu toda essa trajetória e que ele é
ser do sistema. E quando ele veio aqui viver conosco, ele não era alguém que veio fazer este aprendizado, ele já era ser do sistema. Ele simplesmente quis pagar por livre e espontânea vontade, quando ele não era obrigado por Deus a fazer isso. Ele não era obrigado como se fosse um karma, tá certo? Mas para que mostrasse igual a todos perante a vida, ele escolheu este cálice, o cálice amargoso. Ele escolheu, mas ele já era um ser do sistema, diz o Paulo. Ora, e diz o próprio Agostinho, é a maior essência espiritual depois de Deus, tem uma essência sistêmica do Espírito. Muito bem. Então, a vivência dele era uma vivência do bem, tudo que ele fazia do bem era a lei atuando através dele, era o automatismo da lei, já era natural, vinha e fluía, como você colocou, como um automatismo. Fazer o bem em Cristo é o natural. Como é natural para a gente respirar, como se isso aqui estivesse caindo, eu começo a me defender, e isso é natural, é instintivo, fazer bem é assim, instintivo nele. Já era uma vitória, já era conquista. Ele já havia vencido tudo isso. E já tem pessoas que fazem esse bem sem se aperceber. Isso, caso de Cristo. Por isso que ele falou, todo bem que o Espírito maior faz, né? Ele não deve se vangloriar, se sentir vaidoso por causa disso, porque isso é o natural, isso é o normal. Depois de fazermos tudo aquilo que a gente deve fazer, diz Jesus, né? Não fizemos mais, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. É a obrigação normal da vida, é fazer o bem. A gente que não faz. Aí como a gente tem simplesmente alguns raios intuitivos, ou alguns insights, então raramente acontece, não sei, então tá lá uma vontade de fazer o bem, eu vou fazer um bolo para ajudar um pobre, e você conta para todo mundo. É uma novidade. Eu ajudei alguém, é uma novidade, é uma farra. Chega até tirar uma moedinha desse ponto, vou botar nesse, não, movimento de escoteiro. Tudo bem que faz, mas não moedinha. Olha, repare, então, que conforme que esse consciente ele vai caminhando para cá, ó, ele vai absorvendo isso tudo. Tudo isso aqui vai sendo conquista dele, até que ele chega aqui em cima. Quando o consciente chega aqui em cima, ele passa a ser consciente desse conjunto todo. Ele subiu os degraus e voltou no alto maior da escada. É que o consciente aqui ainda está, ó. Aí nós podemos começar a medir aonde que a gente se encontra. Mais para baixo, mais para cima. Quer dizer, quantos degraus nós já subimos? Só na hora da dor, que a gente já sabe. Não sei. Mas aí, então, o meio mais justo, que é o que a gente quer mostrar aqui nessa palestra, quer dizer, nessa palestra, não, no desenvolvimento desse estudo durante esse ano, se for possível, que é o seguinte, é que existe um meio também de consertarmos a nossa trajetória através da ciência, que é através da psicoterapia, de consertar o nosso destino. Hoje nós vamos aprendendo só com a dor, daí dizer Jesus, né? O reino do céu está sendo tomado por assalto, por violência, né? A dor está fazendo isso. Mas a grande ciência que já tem hoje na psicoterapia, né? A hora que ela estiver cada vez mais perfeita, cada vez mais espiritualizada, mais evangelizada, e aí não vamos ler o evangelho que o psicoterapeuta tem que ficar com Lucas na mão. Não é isso. Com João na mão. O evangelho não é essa coisa do livro em si, mas aqueles conceitos harmoniosos de bem, de amor, de felicidade, não importa em que linguagem que ele estiver lendo, tá certo? Mas por enquanto nós não tivermos esse tipo de ciência, ela vai estar sempre carente, mas ela já caminhou muito, ela já adiantou muito, né? Freud já não podia ver uma psicoterapia sem amor. O próprio pai da psicanálise já via isso, né? Jung também. Aí você vê o humanismo de Roger, né? Quando Roger já chega a essa ideia de que o psiquiatra, o psicólogo, ele tem que ser psicoterapeuta, tem que ser humanista, ele tem que ver o outro que está ali como alguém que merece carinho, respeito, compreensão, que está vivendo uma determinada fase que merece todo o amor. Então aí eu quero mostrar que não só através da pancada, mas através de uma ciência melhor, a gente pode ter orientação. Afinal, não só a dor nos ensina, a grande enfermeira da alma. Senão não havia necessidade de ver os mensageiros, os missionários. Os missionários vêm e falam assim, faz isso, faz aquilo, olha, pratica o bem, ama o próximo, olha, não vai por aí que vai dar errado. O que é esse missionário? É aquele que já conhece o futuro e que vem nos orientar. Quase sempre a gente não acredita nele. A gente não acredita nele e vai por aquele caminho da morte, aprende com a dor. Mas pode ser
E aí já vem agora a ciência, já vem o psicoterapeuta. O que a gente espera do psicoterapeuta? Que ele seja alguém mais amadurecido, que ele conheça a trajetória já de boa parte do destino para ajudar o outro a construir o seu destino. E aí dar as suas orientações. E quem sabe, porque essa é a análise, não só dizendo para ele, mas a psicoterapia tem essa capacidade de não só dizer, mas antes de tudo deixar o outro descobrir através do autoconhecimento, porque a verdadeira psicanálise é aquela que leva o paciente ao autoconhecimento, à descoberta. E quando ele tem um autoconhecimento, ele tem um insight, ele percebe o quanto é bom. Aí ele se redireciona. Tá certo? Então, vou voltar aqui, porque esse aqui é um ponto que eu ainda não consegui falar. Tá certo? Que é o seguinte. Aqui no subconsciente eu tenho a parte da mais material, mais densa. Aqui eu tenho baixo potencial, ondas longas e baixa frequência. Aqui eu tenho um ambiente cerebral psíquico de ondas médias, médio frequência, médio potencial. Aqui eu tenho alta frequência. Aqui eu tenho ondas curtas. Aqui eu tenho alto potencial. Se eu pegar, seria uma coisa assim. Aqui eu tenho um volume muito grande, aqui está diminuindo o volume. Aqui eu tenho quantidade muito grande, aqui está a qualidade. Aqui está baixo potencial, aqui está alto potencial. Aqui está baixa frequência, aqui está alta frequência, aqui está poder. Essa é a tal consciência do espírito maior, do espírito superior. Ele não só vê mais, mas ele pode mais, porque ele tem mais vibração, porque ele tem mais poder. É uma energia, é uma consciência penetrante e poderosa. Então aí resume o que eu quero falar. Se o padre Teilhard de Chardin diz que evolução quer dizer conscientização, Pedro Baldi diz que evolução quer dizer desmaterialização. É sair do quantitativo para o qualitativo. As palavras ao pé da letra de Pedro Baldi. Evolução significa aumento da frequência vibratória e diminuição do comprimento de onda. Logo, nada mais significa evolução do que o transformar a quantidade em qualidade. No exato momento em que eu aumento a frequência vibratória e diminuo o comprimento de onda, diminui o volume, cresce a potência, tá certo? Eu vou do quantitativo do material para o qualitativo, para o espiritual. E aí, cada ser, conforme que essa consciência está mais aqui para baixo, esse ser aqui, mais embaixo, ele é o ser que vive no eu inferior. Ele, como que ele vive? Ele é o homem da força, ele é o homem instintivo, ele é o homem que só faz tudo por imitação, ele só está preocupado com fome e sexo, ele não conhece e também não faz a mínima questão de conhecer, ele quer apenas solucionar as coisas pequenininhas do seu mundinho. O homem nessa faixa daqui mais ampla do eu médio, quando ele já vive na consciência, este homem daqui, ele vive do pensamento, ele pensa, apesar dele ser astuto, mas ele já tem as suas leis, já tem as suas ordens, já tem a sua polícia, já tem o seu mundo, o mundo atual, ele já é civilizado, ele tenta viver em sociedade, ele tenta viver também com uma relação social, e ele só não vive para comer e sexo, mas ele vive também para o social, ele vive também para o lazer, ele vive também para o prazer, ele tenta buscar a felicidade. E ele tem uma coisa, ele tem vontade de aprender, ele não conhece tudo, mas ele tem vontade de aprender, vive a ciência, não conhece tudo, mas quer aprender, quer fuçar, quer descobrir. E esse homem que vive nessa faixa já mais adiantada, ele é o homem da intuição, ele tem a visão volumétrica, ele já ama, ele é justo, porque ele está ajustado com a lei, ele é honesto. A grande carência do homem inferior e do homem médio é que eles não têm honestidade. Tá certo? Esse daqui resolve tudo pela força, esse tudo aqui tenta enganar através da mentira, da ilusão.
Esse daqui é rebanho, é ovelha no rebanho, tocada. Esse daqui é rebelde, ele não quer aceitar, não quer compreender. Ele quer saber por quê. Esse daqui aceita o mistério de qualquer forma. Esse daqui não aceita o mistério, quer questionar, é a ciência. Quero ver para crer. Esse daqui não precisa ver para crer. Ele está nessa fase que é do amor, que é a fase da unidade, é a fase da compreensão, é a fase da intuição. Por isso que ele consegue perdoar, porque ele compreende, ele tem uma visão do conjunto, que ele sabe que o outro não tem por causa das suas próprias deficiências, e que não adianta eu querer pegar o botão e abrir ele aqui assim, que eu não vou ter a rosa futura, eu vou ter ela toda arrebentada. Então ele sabe que tem que esperar, que tem que aguardar, que é através da irmã dor, que é através da ciência, que é através do estudo, que é através do grande mestre que é o tempo, que ele vai despertando, que ele vai se reconstruindo. Então este homem daqui ele é mais completo. Em síntese, diz o Balde o seguinte: que esse homem daqui inferior, resumindo o que eu falei aqui, só para ficar na linguagem de Balde, o homem do eu inferior ou do subconsciente, ele é o homem da força, instinto, da emoção, age por imitação, segue os outros, segue o coletivo. Se o grande for para lá, se todo mundo for para lá, ele vai também. Não conhece nem deseja conhecer. Ele é o método do rebanho das ovelhas, fica ali mesmo, está contente com aquele seu mundinho, só se preocupa com os problemas físicos, age no mistério natural, daí ele colocar os deuses do trovão, os deuses do não sei o que e tal, ele acha o mistério natural, só se preocupa com fome e sexo. O homem do eu médio, o homem da consciência, ele vive na astúcia, na razão, na inteligência, sabe pensar, sabe se orientar, controla instintos, controla a emoção, é o homem culto atual, é o homem moderno, é o homem da civilização, quer dizer, esse homem está aqui, somos nós de uma maneira geral, né? Ele sempre pede provas e demonstrações, ele obedece às regras ditadas por mentes superiores. Então ele sabe, se o sujeito tem uma mente superior, um grande cientista, um grande líder, então ele obedece porque ele sabe que aquele outro cara tem uma mente superior a dele. Ele aceita as leis e tenta compreender as leis, ele busca a ordem, tem vontade de conhecer e além da fome do sexo, quer conhecer e ter uma vida social, uma vida de evolução. Esse daqui, ele busca justiça e honestidade, intuição e amor. Com a palavra amor, resume tudo, como diz Jesus, porque com a palavra amor ele busca compreensão. E aí se chega à verdadeira visão da oração franciscana. Senhor, ensina-me a amar mais do que ser amado. Né? Compreender mais e ser compreendido. Esse é o estado do homem intuitivo, um estado de um francisco. Nesse estado de consciência, não parece que a gente vê gente no Que é? Nesse estado de consciência, parece que a gente vê gente próximo da consciência. Porque, veja bem, esse estado daqui ele é fronteira entre esses dois. Então, o estado de consciência, ele tem algumas coisas muito fortes que o homem da superconsciência utiliza. E que também o da subconsciência já começa a utilizar também. Ele é um campo de fronteira. Tá certo? Ele é sempre uma fronteira que fica oscilando, Repare que a consciência é sempre o grande campo de batalha. O grande campo de batalha entre o futuro que quer se fazer e o passado que quer dominar. O futuro está no anjo, o passado está a besta. É a luta do Apocalipse. Quem não conhece isso faz uma interpretação rasteira do Apocalipse. O Apocalipse é isso, o anjo e a besta é essa luta. É o consciente, é o homem que quer se fazer anjo e há uma força da besta, do dragão inferior, dos instintos que querem te dominar e te prender aqui. É o imã do antissistema, ao mesmo tempo a força divina, a força do anjo, a força de Deus que quer te arrastar pela evolução. Essa força daqui do anjo sempre ganha, mas a luta é pesada, o campo de batalha é grande. Quem quiser ter uma visão disso na literatura, pode ver o Fausto de Goethe,
mostra muito bem isso, né? A conversa entre o superior e o inferior, do Fausto, né? Entre o divino e o diabólico. Também quem quiser ter uma ideia disso daqui, além do Apocalipse, existe um livro maravilhoso que fala, principalmente no capítulo 2, do grande campo de batalha, que Arjuna estava lutando para fazer com que Krishna dominasse, que é a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita mostra muito bem isso, né? Que o passado são aqueles parentes inferiores que ele, Arjuna, que a consciência deveria de matar, para que Krishna, que é o lado superior, possa predominar e viver. Então ele diz, mata os teus parentes, é a linguagem de Paulo, né? Matar o homem velho para que possa viver um homem novo. Matar não é acabar com ele, porque o instinto não acaba, ele continua vivendo. Matar no sentido de não deixar ele ascender ou dominar a consciência. A consciência não tem que ser dominada pelo passado. A consciência tem que se utilizar do passado para buscar com força o futuro, que é fazer com que aconteça o anjo nela, para que ela possa se iluminar. Aí dizer Jesus, brilhe a vossa luz. Brilhe essa luz divina que está dentro de nós, como superconsciente. Orar e vigiar também, para não vir para cá. Orar e vigiar para não cair em tentação, para não ser arrastado pela besta. Foi por aí fora. Tudo se Tudo está encaixa. costurado em todas as religiões. Não existe barreira entre nenhuma delas. Porque todas as religiões, todas as ciências, todos os homens de bem, nada mais estão fazendo do que palmilhar a mesma trajetória, o mesmo caminho, que é do tal do finalismo, que é atingir o sistema à perfeição. Então,